Sejam bem-vindos a mais um Tira Dúvidas Conquistar. Eu sou o professor Mário. Vamos à nossa aula. Olha só, aula 2, língua portuguesa, literatura para além das ilusões, a verdade crua do realismo. Objeto de conhecimento, realismo. Muito bem, é isso. Temos dúvidas para tirar. Vamos lá. Muito bem, observe a imagem e responda o seguinte questionamento. Você sabe qual movimento filosófico influenciou o realismo? Vou deixar um tempinho para você, daqui a pouquinho eu retorno. Muito bem, foram vários movimentos filosóficos que influenciaram o realismo. Vamos lá, então, às nossas informações. Olha só. O realismo ele procurou uma valorização do conhecimento científico proposto em teorias como o darwinismo, socialismo utópico e científico, o positivismo e o evolucionismo. Então, ele vai valorizar os conhecimentos científicos. O realismo ele foi um movimento literário e artístico que teve início em meados do século XX na França. Como o próprio nome sugere, essa manifestação cultural significou um olhar mais realista e objetivo, com oposição ao romantismo e sua visão idealizada da vida. Então é importante que você saiba que as escolas literárias sempre vão ter esse rompimento. Enquanto o realismo vem ali com a verdade, com uma visão objetiva da vida, crítica social, em oposição ao romantismo, a escola anterior, que idealizava a vida, tinha uma visão mais idealizada. Muito bem, mais informações para você, olha só. Temos aí então o seguinte, a origem do realismo. O realismo é um movimento artístico cujo percursor da literatura é o francês Gustave Flaubert, com a obra Madame Bovary, que é considerado o primeiro romance realista da história da literatura. No Brasil, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, é considerado a narrativa inaugural desse movimento. Então, são informações que você tem que guardar. Marco inicial do livro Madame Bovary, do francês Gustave Flaubert, e no Brasil, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que é considerado ali o marco inaugural da narrativa no movimento realista no Brasil. Temos mais informações para você. Olha só, vamos falar sobre o contexto histórico, social. É importante que você saiba para entender como que essas artes, a arte realista, ela funcionava. Por quê? Porque o contexto é importante para que você entenda como pensavam esses artistas. Muito bem. O contexto social e histórico do realismo ele foi marcado pela industrialização, pela urbanização, ou seja, as pessoas vinham do campo para a cidade e causando diversos problemas que isso acarreta. A ascensão da classe operária, o surgimento de novas teorias científicas como o positivismo, o determinismo, o evolucionismo e o comunismo. Todo esse contexto, toda essa situação vai influenciar o pensamento do homem, o pensamento do artista, trazendo aí refletindo esse pensamento, o pensamento do homem realista. Temos mais informações para você. O positivismo ele foi uma corrente filosófica que defendia o conhecimento científico como
a única forma legítima de conhecimento e promovia as aplicações de método científico em todos os campos, incluindo as ciências sociais. Essa corrente ela influenciou o pensamento realista que buscava uma representação objetiva da realidade, baseada em observação e fatos concretos. Muito bem, vamos falar um pouco aí sobre as características das obras realistas. Muito bem, olha só. Primeiro aí, ela vai buscar um olhar mais objetivo, vai procurar uma verossimilhança. Como assim, professor, verossimilhança? O que é verossímil? Olha só que nós temos a imagem dessa obra, né? Então ele vai tratar aí, ó, de mostrar a realidade das pessoas, como as pessoas vivem, a fábrica, vai mostrar o coletivo, o povo nos campos, o povo trabalhando em fábricas. Então, tudo isso ele vai trazer esse objetivo. Ele vai trazer essa ideia de verossimilhança e de objetivo, né? Buscar retratar a realidade de forma fiel, sem idealizações ou exageros. Diferente ali do romantismo. 2. Foco na classe trabalhadora. Lembre-se, falamos aí no contexto, né? No contexto histórico, que tratava-se ali da urbanidade, das pessoas vindo para as cidades para trabalhar nas fábricas. Então ele vai trazer esse foco de realidade, falando aí sobre a classe trabalhadora, interesse em retratar a vida das classes mais baixas e as condições sociais adversas, tanto os trabalhadores do campo quanto os trabalhadores da cidade. Muito bem, temos mais informação. Nas obras também, principalmente na literatura, ele vai trazer uma análise da psique, da personalidade dos personagens, análise psicológica, exploração profunda dos personagens, suas dores, suas emoções, revelando motivações, desejos, conflitos internos desses personagens. Então, essa é uma das características do realismo. Ele vai trazer essa análise psicológica que vai refletir nas obras, tanto nas artes plásticas, quanto na literatura, nas narrativas, com esses personagens sendo analisados profundamente na sua psique. Temos mais informações das características do realismo. Quanto à linguagem, é uma linguagem acessível, a linguagem utilizada pelos escritores, principalmente os escritores. Da arte plástica também, você vê aí o exemplo que nós temos da arte plástica, um camponês, não é isso? Então ele vai trazer essa ideia da vida do campo, uma linguagem direta, objetiva, vai utilizar na literatura uma linguagem acessível, utilizando de uma linguagem simples, direta, aproximando da forma como as pessoas realmente falavam. Então eles vão trazer na literatura essa linguagem direta, uma linguagem simples. 5, ele vai trazer crítica social, reflexão sobre os problemas sociais, como a desigualdade, a exploração do trabalho, a hipocrisia da classe dominante, da elite da época, entre outras características, outras críticas sociais também. Muito bem, é isso. Vamos agora ao nosso checklist? Vamos falar sobre realismo? Muito bem, olha só. Origem do realismo. Olha só, o realismo ele é um movimento literário, artístico, que teve início em meados do século XIX na França. Muito bem, isso você não vai esquecer, não é? E a origem? Quanto à origem do realismo? A origem do realismo ele remonta à segunda metade do século XIX, surgindo como um movimento artístico e literário em oposição ao romantismo. O romantismo valorizava a subjetividade, a imaginação, a idealização do amor, da vida e tudo mais. Já o realismo ele emergiu como uma reação a essas características, buscando uma representação mais fiel e objetiva da realidade. Lembre-se, todas as escolas sempre vêm para romper. No caso, o realismo ele vem romper com as ideias, o ideal romântico. Então ele vai trazer essa ideia objetiva, contrariando o subjetivismo do romantismo. Características dessas obras. Muito bem, vamos falar sobre características um pouco mais detalhado, sobre as características do realismo? Muito bem. Então, o que nós temos aí como característica do realismo? Realismo vem de real, você não vai esquecer, né? Realidade, realismo, realidade.
objetividade, ou seja, ele vai retratar nas obras, vão retratar ali nas obras, características reais da situação do povo no campo, da associação, da situação dos operários, da situação da classe burguesa, crítica à classe burguesa. Então, essa questão da objetividade, ela é uma situação muito característica do realismo. Quando você for analisar uma obra realista, que ele vai trazer seu objetivo na linguagem simples, uma linguagem direta, ele vai utilizar isso, sem rebuscamento. Então, ele vai trazer essa característica na linguagem, porque ele vai trazer o quê? Uma oposição ao subjetivo do romantismo. Lembre-se, as escolas, elas vão se rompendo, né? Cada uma suplantando a outra, sendo contrária à outra escola. Nesse caso, o realismo é objetivo, contrário ao subjetivismo do romantismo. Então ele vai trazer essa objetividade, trazendo cenas de situações de forma direta. Ele vai trazer o que mais nesse objetivo aqui, nessa objetividade? Ele vai trazer um caráter descritivo, descrevendo a situação do homem no campo, descrevendo a situação dos operários. Isso você vai ver nas pinturas que são bastante descritivas, já mostramos na aula. Então, ele vai trazer esse caráter descritivo. Ele vai trazer também análise de traços de personalidade, da psique dos personagens, o que os personagens pensam, suas dores, seus sofrimentos, seus objetivos. Então, a obra realista, ele vai trazer isso, além da verossimilhança. Já que ele é objetivo, já que ele é descritivo, ele vai trazer essa ideia verossímil do que realmente acontece na vida do ser humano, que realmente acontece com o povo sofrido do campo, o povo sofrido dos operários da cidade. Então ele vai trazer essa característica também, entrando ali, além de ser objetivo, descritivo, analisar a personalidade, a psique dos personagens. Ele vai trazer também tom crítico sobre as instituições da sociedade, sobretudo da elite, né? Ele vai trazer isso aí, ele vai trazer esse foco na classe trabalhadora, criticando a elite, criticando a burguesia, que tem o poder político e econômico na época, né? Já que estamos falando ali dessa segunda revolução industrial. Então, essa ascensão da burguesia. Ele vai trazer o que mais? Ele vai exibir falhas de caráter também, derrotas pessoais, comportamento duvidoso das pessoas, interesse em incitar questionamentos no público. Ele vai valorizar a coletividade. Falei aqui sobre os operários, então ele vai valorizar o povo, a classe trabalhadora, vai fazer críticas à elite econômica, fazendo ali também nas obras essa análise psicológica. Falei aqui a respeito dessa linguagem também, a linguagem acessível, né? Ele tem uma linguagem acessível também, falei sobre isso. Falei também aqui que ele valoriza os conhecimentos científicos propostos em teorias filosóficas como o darwinismo, o socialismo utópico e científico. Então ele foi influenciado aí por essas filosofias, pelo evolucionismo. Então são características que vão trazer essa linguagem acessível e sendo influenciado por essas linhas filosóficas, ok? O que mais que nós podemos falar ali também na literatura? Na literatura ele vai fazer um enfoque em temas contemporâneos, do dia a dia, do cotidiano, das pessoas, dos campesinos, né, da cena urbana, então da vida. Então ele vai trazer esse enfoque. Na literatura ele desenvolveu mais intensamente a prosa e o conto. Então nessa época do realismo desenvolveu bastante ali a prosa, né, através dos romances, através dos contos, trazendo essa linguagem objetiva, trazendo crítica social, crítica à elite econômica. Então são características que você vai encontrar nas obras realistas, além, claro, desse caráter de denúncia social que ele vai trazer, né? Então ele vai trazer essa denúncia social, essa crítica social ao modo de viver, à elite econômica. Então, tudo você vai encontrar ali no realismo. Então, vamos rever, olha só, o que ele vai trazer ali, então.
Linguagem objetiva, né? Ao contrário ali ao subjetivismo do romantismo. Ele vai trazer verossimilhança, o real, a vida real. Ele vai trazer o foco na classe trabalhadora. Então ele vai retratar ali, vai criticar a forma como vive a classe trabalhadora, análise psicológica dos personagens. Então nas obras realistas você vai encontrar ali personagens, né, que ele vai fazer os escritores analisando psicologicamente como se comportam os personagens, as pessoas. Ele vai trazer também uma linguagem acessível, uma linguagem simples, uma linguagem objetiva. E vai trazer também crítica social pesada, né? Criticando ali a elite, criticando como vive o povo, a situação que vive o povo no campo ou o povo ali da urbe, da cidade, das grandes cidades, os trabalhadores. Ok? Muito bem. Vamos à dica? Vamos lá. Anote aí, olha só, o realismo ele surgiu como uma reação ao romantismo, buscando uma abordagem mais objetiva e crítica da realidade, em contraposição à ênfase na subjetividade romântica. Então, o que nós podemos analisar aí nessa dica? Olha só, o realismo ele surgiu como uma reação ao romantismo, sempre assim, sempre as escolas se contrapondo, né? No caso aí, o romantismo ele trazia a ideia subjetiva, idealização da pessoa amada, idealização da vida. Já o realismo, não, ele vai trazer, como o nome já diz, o real, o objetivo, mostrar as características da vida do povo. Então, notem aí que ele traz essa ideia de objetividade. Então, o realismo ele surgiu como uma reação ao romantismo, buscando uma abordagem mais objetiva, mais crítica da realidade. Ele vai criticar a realidade da população, a realidade em que vive os operários, em que vive os campesinos. Então, ele vai trazer essa crítica em contraposição ali à subjetividade do romantismo. Então, notem aí que essas características são características do realismo. Oposição ao romantismo, objetividade, trazendo cenas e situações de forma direta, clara, objetiva, características do realismo. Ele vai trazer um caráter descritivo, né? Ele é objetivo, vai descrever a situação do povo, descrever a situação dos campesinos, a situação das pessoas que vivem nas grandes cidades. Então, são características da objetividade, do realismo. Outra característica é a análise dos traços psicológicos dos personagens. Então, ele vai trazer essa ideia também, além de exibir ali falhas de caráter das pessoas, derrotas pessoais, comportamento duvidosos. Então, tudo isso vai estar ali nas obras realistas, nas narrativas, principalmente nas narrativas realistas, além de trazer ali um tom crítico às instituições e à sociedade, sobretudo à elite, né? Então, características que ele vai trazer. Temos aí uma segunda dica para você, olha só, anote aí. Como estética literária, o realismo procura analisar a nova organização social e econômica, detectando suas causas e denunciando suas consequências. Muito bem, olha só, o realismo ele vai procurar analisar a nova organização social. Falei que houve um crescimento das grandes cidades, as pessoas saindo do campo para ir para as grandes cidades. Então, a obra realista ele vai trazer essa nova organização social, as pessoas trabalhando nas fábricas. Então, ele vai analisar essa organização social. Então, lembre-se que no contexto histórico, estamos falando aí da segunda revolução industrial. Então, ele vai analisar essa nova organização social. Outra situação, a análise ali da situação econômica, do operariado, né? Então, notem aí dessa relação dos trabalhadores com a classe burguesa, a classe dominante. Então, ele vai mostrar ali essa característica. Vai detectar também causas e denunciando as suas consequências de todas essas relações entre
a situação da nova organização social e econômica, detectando, então, essas consequências. Ok? Muito bem. Vamos ao nosso encerramento? Vamos lá. Essa foi a nossa aula do Tira Dúvidas do Conquistar. Não se esqueça de nos seguir, @centrodemídias_am. E nos marque, #Projeto Conquistar Seducam. Até a próxima.